Lá em Números 33, verso 3 e 4, diz assim: saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízo. Então vocês lembram que o povo de Deus estava 400 anos escravo no Egito? E o que Deus está contando agora? Que quando ele agiu, ele julgou os falsos deuses, ele julgou os principados. E porque esses principados estavam sendo julgados, subjugados, todo o povo do Egito ficou olhando e assistindo à libertação do povo de Deus. E é exatamente o que vai acontecer contigo. Não importa quão mais poder o faraó parece ter que você, não importa em quão maior número eles estejam, não importa quais sejam as artimanhas, não importa quais sejam as ameaças, importa que você tenha um Deus, e a hora que esse Deus age, os principados que te são contrários são julgados, eles têm que se submeter, e você vai ser livre aos olhares dos seus inimigos, indignados, de boca aberta, dizendo: como pode? Como Deus pode estar honrando, como Deus pode estar guardando, como Deus pode estar protegendo, como Deus pode estar livrando desse jeito? Não é possível. Quando Deus julga em função da sua fé, do seu posicionamento, são coisas que fogem ao teu controle. Ele abre portas onde elas não existem, ele traz o recurso de onde você menos espera. As coisas passam a acontecer com sobrenaturalidade, porque ele está honrando a sua fé. Ele te deu uma visão e você creu nessa visão. Aplauda ele forte, pois é Deus, é santo. É o que acontece quando você espera em Deus. Só que ainda, em terceiro lugar, Jeremias construiu uma ponte entre o presente e o futuro. Jeremias entendeu que tomar a decisão correta o levaria ao plano de Deus para o seu futuro. E no futuro, Deus usou essa questão que Jeremias viveu para abençoar o povo. No futuro fez sentido ele ter comprado aquela terra e enterrado aquela escritura. A palavra grega kairos, amados, é usada no Novo Testamento para definir o oportuno, o determinado tempo de Deus, momento que Deus preparou para que alguma coisa aconteça. Então, quando é o kairos de Deus, o momento de Deus, você precisa usar a oportunidade. Jeremias teve um kairos de Deus e ele usou o que foi oportuno. A nação de Israel, amados, perdeu o kairos de Deus na saída do Egito, e em função disso ela ficou 40 anos rodando no deserto, pela incredulidade e idolatria. Então diz para o seu vizinho em voz alta: quando Deus abre uma porta e te diz entra, se você não entra, talvez a porta se feche. E Jeremias sabia disso, ele conseguia discernir e abraçar a oportunidade naquele momento. Amados, as coisas estão mudando, o mundo está mudando, e nós precisamos dar respostas rápidas aos comandos de Deus para hoje, amém? Ele tem estratégias para o agora, ele tem visões para o agora, mas a tua resposta a Deus tem que ser rápida, como foi aquela de Jeremias, porque em quarto lugar, nós temos como princípio a obediência de Jeremias. Quando Jeremias compra aquela propriedade, e ele coloca a escritura naquele vaso para preservá-la, ele ilustrou algo que Deus estava falando profeticamente sobre uma situação. Como é que essa história termina? Já que Jeremias continuou profetizando que o cativeiro iria durar 70 anos e que depois haveria restauração. 70 anos depois, igreja, Jeremias já não estava vivo. 70 anos depois, uma geração havia passado. 70 anos depois, Israel estava cativo na Babilônia. E sabe quem lê os escritos de Jeremias? Daniel. E Daniel era um homem de estado, era um homem de governo.
que tinha todas as condições de interceder junto ao rei, para que o povo começasse a voltar a Jerusalém, para que a reconstituição e a restauração começasse a acontecer. Então a visão de Jeremias e o seu ato profético, 70 anos depois, despertaram a fé de Daniel. Ele descobriu os escritos, ele entendeu que aquele cativeiro ia durar 70 anos, ele leu, ele viu o ato. Então, poxa, já deu 70 anos, o tempo agora e a hora é já. Daniel 9:2 fala sobre isso. Daniel soube que aquele era o momento de agir, e a profecia de Jeremias lá atrás se tornou uma palavra rema para ele, viva para ele, motivadora para ele. Sabe o que Daniel fez? Ele orou, ele jejuou, ele se arrependeu por si, pelo povo, ele recebeu uma visitação angelical. Gabriel apareceu para dizer o que ia acontecer com o povo, e Daniel recebe então uma revelação do futuro. Vocês perceberam como essa ponte foi construída? Porque Jeremias obedeceu e fez o que Deus mandou, ele construiu uma ponte com a geração que veio 70 anos depois do seu ato de fé. E porque é assim que Deus age, da mesma maneira, Daniel discerniu os seus tempos, discerniu os seus dias, recebeu uma visitação angelical e também recebeu uma visão que nos incentiva e nos estimula hoje. A visão de Daniel o conectou conosco, porque Daniel profetizou coisas que nós estamos vivendo hoje. E assim como as profecias de Jeremias conectaram Jeremias com Daniel, as profecias de Daniel estão conectando Daniel a nós. Jeremias falou de um cativeiro de 70 anos, e Daniel falou de 70 semanas. Amém? E nós estamos prestes a entrar na última semana revelada a Daniel. Obviamente é um assunto escatológico que daria mais uns 10 cultos, mas o interessante aqui é perceber que a obediência de Jeremias fez com que ele fosse eficiente em sua geração. Ele era um elo da corrente que cumpriu a sua missão, e nós estamos exatamente para isso, para pegar o bastão que nos deixaram e passar esse bastão para a próxima geração. Não tem a ver só contigo, tem a ver com aqueles que virão depois de ti. Dá uma glória a Deus forte, aplauda Ele que é Deus. Amados, mesmo que os tempos a seguir sejam assustadores, mesmo que eles possam mudar de repente, nós devemos confiar em Deus, e Ele nos dará a revelação para nós seguirmos em diante. Quando nós nos encontramos vencidos, como foi com Jeremias, pelas aparentes derrotas, nós precisamos lembrar o tempo em que nós vivemos, para entendermos o que estamos passando. Nós precisamos discernir o futuro e saber que essa nos é uma oportunidade de construir pontes, ouvindo de Deus. Agora curva a sua cabeça e feche seus olhos. Ouvindo de Deus. Há algo tão demasiadamente maravilhoso para mim. Aquieta a tua alma. Escuta a voz do teu Pai. Filho, eu não tenho cuidado de ti? Não sou eu tua provisão? Não sou eu teu livramento? Não sou eu tua fonte de vida, de esperança, de renovo? Acaso há algo demasiadamente grande para mim? No confiar e no descansar,
estão as suas respostas, filho. E assim, descansando nas mãos dele e o obedecendo prontamente, como fez Jeremias, você terá uma história para contar. Tem alguma coisa difícil demais para o teu Deus? Não limite a Deus. A sua falta de fé está limitando a Deus. E esse é o momento que sua fé está sendo provada. Que ele encontre as palavras certas nos seus lábios. Filho, não há nada demasiadamente maravilhoso para mim. Deixa a palavra de Deus penetrar a tua existência. Ele tem uma visão para a tua vida. Tem que ser vivo para você. Chega uma hora que a teoria não faz mais sentido. Tem que ser real, tem que ser de verdade. Não se deixa vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pela fé, quebrando teu coração. Não há nada pior do que o orgulho. Porque o orgulho em nós nos cega e nos faz achar que estamos indo bem, quando na verdade somos dignos de misericórdia. Então se quebranta diante dele, porque ele quer pegar todos esses caquinhos que essa martelada no seu vaso transformou. Ele quer juntar esses cacos, recomeçar contigo e escrever de novo a sua história. Não há nada impossível para Deus. Você nunca foi e nunca será um caso perdido. Você é um filho, você é uma filha. E o que está faltando, e o que está faltando aí, é o se render mais uma vez a Deus. Em humildade e sujeição. Ainda que pareça a coisa mais ilógica a ser feita. Em humildade e sujeição.